Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos ganhar almas para Cristo. Vamos ganhar almas para Cristo. Essa é a nossa primeira e maior ambição. Ganhar almas para Cristo, as livrar da prisão, mostrando-lhes a luz do entardecer. Mostrando-lhes a luz do entardecer. Luz que ilumina na escuridão, luz que abre a nossa visão, luz que nos libertou da escravidão, da tradição e da falsa religião, da denominação e da falsa adoração. Uma alma puto, do zumbo ao índico, do rovo uma alma puto, do zumbo ao índico. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos ganhar almas para Cristo. Vamos ganhar almas para Cristo. Vamos cooperar em levar essa mensagem de Deus ao norte, no centro e no sul. Salvar almas é a nossa maior missão. Levar as boas novas ao redor dessa nação. Salvar almas é a nossa maior missão. Levar as boas novas ao redor dessa nação. Luz que ilumina na escuridão, luz que abre a nossa visão, luz que nos libertou da escravidão, da tradição e da falsa religião, da denominação e da falsa adoração. Do rovo uma alma puto, do zumbo ao índico, do rovo uma alma puto, do zumbo ao índico. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos
Vamos ganhar almas para Cristo. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos levar a mensagem do entardecer. Vamos ganhar almas para Cristo. Vamos ganhar almas para Cristo. Shalom a cada um de vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Queremos agradecer a Deus pela vida em primeiro lugar, em seguida pela oportunidade que nos é dada de estarmos aqui em vida e energia suficiente para fazer mais um vídeo. Gostaríamos de aproveitar e agradecermos a todos que têm nos acompanhados, precisamente ao nível mundial, e dizer que Deus lhes abençoe ricamente. Vou diretamente na minha leitura. Estou lendo a partir do livro de Romanos 12. Vou começar a partir do versículo 1. Paulo aqui falando aos romanos, ele diz aqui: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um de entre vós, que não saiba mais do que convém saber, mas que saiba com temperança, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Vou orar. Ó Pai Celestial, o único Deus verdadeiro, o Senhor Jesus Cristo, o Deus dos deuses, aquele que está acima de tudo e de todos. Quem é como tu? Aquele que criou tudo segundo o seu beneplácito, aquele que não precisa de ser aconselhado, que se aconselha, que criou tudo para que operasse segundo o seu beneplácito. Estamos aqui, ó Pai, com esta oportunidade que nos é dada. Te rogo em humildade, meu Deus, que possa me ajudar, colocando palavras propícias em minha boca, para que tudo quando será feito e dito aqui seja para edificação do teu corpo. Aqueles que fazem parte do membro do corpo místico, e aqueles que fazem parte de membro deste pequeno trabalho. Te peço, meu Deus, que comece conosco e termine conosco em nome do Senhor Jesus Cristo, para a tua glória. Amém. Deus lhes abençoe ricamente. Como
dizíamos, a respeito deste, como dizíamos que a bênção de Deus repouse sobre cada um de vocês. Me refiro a todos que têm nos acompanhado, colocado tudo de lado e tentar nos acompanhar na medida em que vamos trazer o pão da vida. Como é do nosso conhecimento de que o homem não só viverá por pão, mas por toda a palavra que sai da boca de Deus. Como devem saber que este programa é precisamente destinado aos nossos irmãos espalhados ao redor deste Moçambique grande. Às vezes somos obrigados para tratar alguns assuntos que têm a ver com este povo que é destinado a este programa. E talvez gostaríamos de pedir às vossas sinceras desculpas, porque às vezes pode-se tratar de assuntos que que não está inserido acaba não ter graça de acompanhar. Mas a verdade é de que é isso que tem acontecido. Às vezes somos obrigados a esclarecer alguns assuntos que nos apoquentam nesta jornada terrena, na medida em que vamos navegando no mar escuro de vida. É só a questão de nos compreender ou colocar de lado e tomar aquilo que você acha que lhe interessa e edifica. Onde há muita gente, certamente não falta problemas. Eu sempre tenho dado um exemplo de um curral. Num curral onde há manadas e manadas de bois, não falta um estrume. E talvez dizer que é só a questão de olhar nas igrejas que o apóstolo Paulo tinha, como as coisas já caminhavam, e olhar nas cartas que ele fazia durante o tempo em que ele estava na cadeia. E eu quero acreditar que foi precisamente Deus que permitiu para que ele estivesse naquelas condições para poder escrever, fazer cartas para aquelas igrejas, para o benefício delas e o nosso benefício. Lembro-me nesta igreja de Coríntios que estávamos a citar no último vídeo, onde havia um jovem que abusava da esposa do seu próprio pai. E ele estava ali na igreja. E talvez os crentes não acharam que aquilo lhes tocava. E às vezes tem sido a tendência da igreja, você vê alguém errado, às vezes acaba a hesitar e levantar aquele assunto. Talvez você diga, não, esse assunto não me toca, não é meu assunto.
Mas a verdade é de que somos um corpo. Quando um espinho atinge um corpo, finalmente todo o corpo terá que sucumbir se aquele espinho não for tirado. Como diz o profeta, que Deus pode deixar de não curar uma criança doente, talvez por causa mesmo do pecado de alguma outra pessoa. Talvez Israel nos dá um bonito exemplo quando atravessaram o Rio Jordão e foram naquela batalha quando Acá havia tomado anátema e guardado no seu acampamento. Foram na batalha e morreram irmãos inocentes. Só não é uma questão de que este assunto não me diz respeito, desde que é um pecado e o pecado tem que ser tratado. Eu dizia aos irmãos que você não deve sentir, ou digamos, sentir como que fosse ofensa quando um irmão levanta o seu pecado. Você começa a detestar aquele irmão, não, é aquele irmão com que o meu assunto pudesse sair. Pelo contrário, você devia amar aquele irmão. E você, irmão, que levantou aquele assunto, não deve ter nenhum receio. Você está a fazer precisamente o que você deve fazer. Se é que, digamos, num grupo de 1.000 ou 2.000 pessoas, e Deus mostra a você o erro de um irmão, o pecado de um irmão, você tem que tratar com aquele pecado. Se você não trata com aquele pecado, você é culpado do mesmo pecado. Na maioria das vezes as pessoas, eu dizia aos irmãos, que os irmãos às vezes, a maioria dessas coisas eles passam por o alto. Porque depois de termos saído do mundo, realmente não gostaria que o mundo pudesse se identificar no nosso meio. Talvez dizer, como dizíamos, sim, só estava lá aquele jovem na igreja de Coríntio, estavam lá aquelas irmãs teimosas que queriam também pregar, passavam naquelas igrejas lobos, que pregavam coisas que Paulo não tinha pregado, e alguns até obrigaram os irmãos que haviam sido circuncisados nos corações para que fossem circuncisados já naturalmente. Só haviam lobos devoradores, lobos da tarde que não deixam ossos para amanhã, como dizem as Escrituras. Faz-me lembrar como aquele assunto que dizíamos a respeito de David quando foi traído pelo seu próprio filho, Absalão. E Simeão se aproveitou para lhe amaldiçoar. E dizer que desde que dedicamos os 2 tabernáculos, como deve saber que Deus operou um milagre e nos ajudou para dedicar os 2 tabernáculos simultaneamente. E aquilo infuriou todo o reino do inferno. E aquilo dizer que mexeu-se com todo o inferno. E o diabo está como que atirando tudo que ele tem ao seu alcance. Atirar pedras,
tirar areias, a tirar poeiras, tudo que está ao seu alcance tentar nos atrapalhar. Dizia aos irmãos que a melhor maneira para ultrapassar esta questão deste nosso acusador, que se dedicou em tentar nos infamar, rebaixar, bofetear, como havia nos bofeteado deste lado, desta vez está bofeteando o outro lado. E nós já estamos como que acostumados. É porque cada um tem que fazer o seu trabalho e o diabo está a fazer também sua parte. E na maioria das vezes as pessoas não estão cientes de que o diabo vive. Da mesma maneira que Deus vive e usa pessoas, o diabo também vive e usa pessoas. Como o profeta nos ensina que demônios são pessoas. E é ali onde o crente fica bem atrapalhado, não consegue enxergar. Porque quando o diabo, como mostrávamos, que o diabo traz alguém no nosso meio, na simplicidade, chega-se um momento em que vocês o chamam de irmão, de irmã, enquanto que é simplesmente o alvo do diabo que ele quer usar. E chegada a altura, começa a usar aquela pessoa que chamavam de irmão. E precisa-se de discernimento do Espírito para saber que não é o irmão, é diabo. Precisa-se de discernimento do Espírito para saber que não é seu marido que está a agir desta maneira, não é sua mulher que está a agir desta maneira, não é sua filha que está a agir desta maneira, mas é diabo em forma humana. Mas na maioria das vezes ficamos bem atrapalhados e acabamos por ver o irmão e não ver o diabo que está o usando. Deus usa pessoas, Satanás também faz o mesmo. Dizíamos aos amados irmãos a respeito de um verdadeiro e vindicado pastor. Me refiro a um verdadeiro e vindicado pastor. Porque um servo, quando é enviado, Deus lhe vindica. Só o conselho do profeta a respeito de um verdadeiro vindicado pastor é este. Nesta mensagem a respeito 165. Se você não pode respeitar o homem, respeita o ofício que ele possui em Deus. Isso é exatamente o correto. Está vendo? Respeite-o. Se um ministro vem, seu pastor, sempre respeite-o. Eu tenho ouvido congregações falar a respeito de seu pastor. Como somente falam a respeito dele, o criticam, o ridicularizam. Como esse pastor alguma vez poderá fazer algo por você? Ele não pode. É por isso, na maioria das vezes, quando alguém toma uma atitude crítica, já não tem nenhuma esperança para aquela pessoa. E na maioria das vezes tem sido pessoas que atravessaram a linha de misericórdia. Já está a operar do outro lado, em que ele não pode se acertar, não pode se alinhar.
quando um pastor vindicado, aprovado por Deus, você tem que lhe render todo tipo de respeito, porque ele é um reflexo de Deus. Ele é que mostra a atitude de Deus concernente a você como crente. Eu não digo esta igreja, porém eu quero dizer às igrejas que eu tenho visto. Você tem que amar o seu pastor. Você tem que saber que ele é um ser humano. Aquela parte que dizíamos que não pode pensar que o pastor é um super-humano. É humano como você. Ele pode errar como qualquer um. Por isso o profeta diz: se você me ver errado, venha falar comigo. Você tem que saber que ele é um ser humano. Todavia Deus lhe tem feito o seu pastor. Querendo como não, Deus tem lhe feito o seu pastor. Eu falava a respeito de como Eliseu, quando viu Elias, o homem que era tido como um bruxo, que a nação inteira até dizia que não há feiticeiro como Elias. Elias até feitiçou chuva para não cair. Todavia, havia este homem chamado Eliseu que sabia a sua importância. Quando estava sendo levado, ele gritou, se a memória não falha: meu pai, a carroça de Israel e os seus cavaleiros. Ele sabia que Elias era tudo. E o irmão Branham fez a mesma coisa quando o irmão Bosworth estava prestes a partir. Eram pessoas que tinham revelação, que sabiam a importância, talvez, de alguém que era tido como um anão. E dizer que todos os demônios, como o irmão Branham dizia, que todas as setas do diabo, todos os mísseis do diabo estão apontados a esta igreja. Imagine num trabalho desse que estamos a fazer, que está a beneficiar a nação inteira. Todos os demônios estão enfurecidos e todos os mísseis do diabo estão apontados para aqui, estão apontados para nós. Todavia, ainda estamos aqui, sabemos o que estamos a fazer, sabemos que nos trouxe aqui, como dizia os irmãos, que se a coluna de fogo não tivesse aparecido ao profeta, o irmão Branham, certamente eu não estaria aqui. Nós não estamos aqui à procura das melhores condições de vida. Nós estamos precisamente aqui porque Deus nos colocou aqui. Estaremos aqui até que Deus termine conosco. Faz-me lembrar deste crítico que dizia: pastor, mandou parar aquela irmã porque dançou. E ali ele foi falando: não, pastor, eu já disse, pastor não ama as ovelhas. O Senhor Jesus está a tentar trazer as ovelhas, mas o pastor está a afugentar. Que absurdo. E ele esquece que houve um momento em que não havia nenhuma ovelha.
essa linguagem só pode ser usada para alguém que talvez venha apanhar as ovelhas e já está a afugentar. Agora, a própria pessoa que foi chamada para trazer as ovelhas, a própria pessoa que deixou tudo pelo amor das ovelhas, hoje é que vai afugentar sem de qualquer maneira. Você está enganado. Este amor pode ser o amor do diabo. Porque a verdade é que não há nenhuma pessoa que é corrida da igreja se tomar uma atitude correta. Sabiam disso? Qualquer pessoa que for mandado ou mesmo ser colocado nas mãos de Satanás e tomar uma atitude correta e se arrepender, sempre Jesus morreu com as suas mãos abertas. Aquele pai do filho pródigo estava pronto para receber o seu filho em qualquer momento que ele viesse com o espírito de arrependimento. Se alguém vir arrepender e dizer, pastor, e eu ver que a pessoa está arrependida, nem se eu tivesse, nem se a igreja tivesse colocado na semana passada nas mãos do diabo e a pessoa vem arrependida, sempre há uma oportunidade para uma alma arrependida. Só que as pessoas não estão cientes, querem que a gente tomemos as pessoas sem que se arrependam. A única via pela qual Deus perdoa pecado é quando alguém se arrepender de coração. Desde que a pessoa não tenha se arrependido de coração, Deus não tem como perdoar. Ele só perdoará quando a pessoa se arrepender de coração. E quando você tenta se simpatizar com o irmão errado, você está a endurecer a atitude daquele irmão para não se arrepender, a atitude daquela irmã para não se arrepender. Porque não pode pensar que um outro irmão pode lhe amar mais do que o seu pastor. Esqueça sobre isso. O pastor, quando é confiado por Deus, Deus lhe dá o amor para com as ovelhas. Esta irmãzinha que estava sendo referida aqui, uma irmã que eu pessoalmente lhe ajudei. É uma irmã que faz parte da minha familiar. Uma irmã que eu ajudei financeiramente. Uma irmã que talvez diria próxima. E você diz, não, pastor, está aí a lançar assim, porque é a sua maneira de correr as ovelhas. Meu Deus, talvez é uma pessoa nova que não sabe como isso começou. Havia um momento aqui na cidade de Tete, onde às vezes você vinha no culto para pregar e não aparecia nenhuma pessoa para você pregar para ela. Talvez depois de um tempinho, dia de culto, aparecia uma ou duas, você sentia que pelo menos e começava a pregar. E hoje estamos a andar na cidade, em todos os bairros já somos conhecidos, são irmãos espalhados. Isto aqui não apareceu por si, foi um grande esforço. Gastamos a nossa saúde, gastamos tudo quando tínhamos, vendemos tudo para virmos aqui. E esse senhor diz, um desses dias podemos descobrir que esse senhor tem alguma coisa no Zimbábue. Meu Deus, nem se eu tiver um avião no Zimbábue é pecado. Nem se eu tiver uma farma no Zimbábue é pecado. O que está errado com isso? Ele diz, não, o pastor gosta de abrir os envelopes. Meu Deus.
Pessoas, sabe, precisam mesmo de ser ajudadas. É falar isso. Falar mesmo de uma pessoa que ainda não atravessou linha de misericórdia. Não. Só pode se dizer isso quando a pessoa atravessa a linha. Não tem como você dizer isso. É só olhar. É por isso as pessoas são amaldiçoadas por Deus, porque as pessoas falam sem saber onde tudo começou. Onde é que isso começou? Para você ver que o pastor está convertidíssimo hoje. Não é aqui, isto aqui não é denominação onde alguém vem, talvez com parachute, chega, cai, aqui apanha uma multidão. Talvez se isso fosse, digamos, alguma coisa brusca como a namola. Isso aqui não é a namola. Isso aqui não é partido que você só vai para aí. Diz quantos que querem ser membro, quantos que querem ser simpatizante. Depois as pessoas, depois talvez vamos dizer que a igreja já está cheia. Não é isso. É uma longa e dura batalha. Estamos já há quantos anos aqui? Mais de 20 e tal anos a batalhar e lutar para que haja igrejas. Hoje em dia já temos igrejas. É verdade, compreende-se que o diabo tem que fazer sua parte, tem que tentar nos manchar, tentar nos sujar, tentar nos desencorajar, tentar nos ridicularizar, ridiculariza a mim mesmo, minha família, todos aqueles, os diáconos, administradores, tudo mais. É só uma questão de falta de respeito. E só quem tem ouvido de ouvir, ouça. São algumas dessas coisas que chamaríamos de pedra no nosso sapato, areia no nosso arroz ou cabelo mesmo. Enquanto que temos já muita coisa espiritual que devíamos dar aos filhos de Deus. O diabo vem e tenta nos roubar este tempo para termos que debruçar sobre questões não edificantes. E é assim, desta maneira, vamos caminhando. Enquanto que vão perder tempo, nós dizíamos, talvez a melhor coisa é só ignorar. A melhor coisa é só deixar. É diabo, é Satanás, é agente do diabo. O diabo usa a pessoa, Deus também usa a pessoa. Se você quer ser exemplo, se você não está feliz, eu dizia aos irmãos, se você apanhar um pastor, um bom pastor do que a mim, vai para lá. E venha também me chamar para eu também ir para lá, porque todos nós queremos o melhor. A gente não lutamos e dizer, não, fica aqui. Se você apanhar alguma coisa melhor, vai para lá. Você está livre, muito livre. Todos nós, como o profeta diz, estamos à procura do melhor. Só se você apanhar alguma coisa melhor do que o que estamos tendo aqui, eu aconselho você para ir para lá. É verdade. E na maioria das vezes, pessoas que nunca estiveram expostas já ao ambiente de muitos pastores, acabam não saber, acabam não apreciar o melhor que as pessoas têm. É verdade, é como alguém que cresceu na beira do mar e não sabe a importância daquela frescura. Sim, mas eu creio que Deus está nos dando o melhor mesmo. Só Deus lhes abençoe, amados irmãos, dizer que eu lhes amo. Deus me ajudou para que tivesse amor com os seus filhos. É desta maneira que eu sei que
amam a Deus amando a vocês. Não tem sido, digamos, fácil para você tomar decisão. Não foi fácil para o profeta ter que parar e repreender irmãos de denominações. Ele nem queria nem queria ter feito isso, mas alguém tinha que fazer. Mas ali e acolá Deus tem nos ajudado. E alguém diz: pastor, ora, fez isso para agradar o irmão fulano, o irmão Beltrano. É verdade mesmo, você conhece, pastor? Já corremos aqui com pessoas que tinham dinheiro. Isto aqui não tem nada a ver com o dinheiro de alguém, se tem ou não tem. E já está a começar já a apontar esses irmãos que nos ajudaram. É diabo, não queria que o trabalho terminasse. E por isso já está a voltar já para tentar fazer mal às pessoas que nos ajudaram, que cooperaram para que o trabalho fosse um sucesso. Sim, e você acha que íamos tolerar alguém vir dançar quassa na igreja? É verdade. Você acha que me agradou? Eu chorei pelo amor que tenho com aquela irmã, o que possuiu para fazer isso. Pensando que uma coisa daquela não deve ser ouvido e feito no nosso meio. Todavia, o diabo apanhou alguém que se entregou para tal. Vocês nunca vão compreender o que está dentro do vosso pastor. Isto aqui não é questão de cabeça. Isto aqui não é questão psicológica. Não é questão de inteligência. Não é questão disto ou daquilo. Dizia aos irmãos que temos irmãos aqui bem com mentes, bem cultivadas, licenciados, mestrados, mas sentam aqui para nos escutar, porque não tem nada a ver com as suas qualificações. Isto aqui trata-se de questões espirituais que Deus ordenou antes da fundação do mundo. Ok. Talvez, amados, para lhes deixar com alguma coisa. Já tenho quantos minutos? Talvez para lhes deixar com alguma coisa. Para não ter que... Só não coloque isso na sua cabeça que um irmão pode lhe amar mais do que o pastor. O pastor, quando toma medida, é para você se arrepender e achar graça de ser perdoado. Quando o irmão tenta simpatizar-se com seu pecado, está a tentar para que você continue no seu pecado e não achar graça de ser perdoado. Essa é a diferença. O amor divino e o amor humano. E alguém diz: não, o pastor não devia ter tomado essa medida desta maneira. Meu Deus. Ele sabe, se Deus lhe confiou para guiar os seus filhos, quando Deus chama um homem, Deus capacita aquele homem. Sabe? Ele sabe o que está a fazer. Isto aqui não é negócio meu. Alguém diz: não, alguma dessas coisas, pastor, devia deixar. Vou deixar. Se eu deixar, o meu patrão, o que ele vai dizer? Em primeiro lugar, sou servo dele. E tenho que ter a máxima certeza de aplicar as medidas que ele aplicaria se ele estivesse aqui na terra. Quando vou nas entrevistas para ajudar as pessoas, quando oro, digo o seguinte: Senhor, me ajude para eu ajudar os seus filhos da melhor maneira possível, da maneira que o Senhor faria se estivesse aqui na terra, em físico. E sento, começo
ajudar os filhos de Deus. E você não está ciente, pensa que isto aqui é de qualquer maneira. É só acordar e sair nas mantas e pensa de dinheiro, pensa disto e daquilo. Vai além de dinheiro. O que é dinheiro? Dinheiro é o quê? Se quiséssemos ser ricos, já seríamos ricos. Esse dinheiro que estamos a usar para construir, os dinheiro que estamos a usar para espalhar ao redor de todo Moçambique. Só para vocês, para a sua informação. Temos dinheiros que a gente enviamos de aluguer de lugares de culto a partir de Maputo, Inhambane, subsídios. Falamos de Manica, Sofala, Zambeze, Nampula, Cabo Delgado. Mencione onde a gente espalhamos dinheiro por amor desta luz. Aproximadamente 200 e tal mil que a gente espalhamos por o amor desta mensagem. Se a gente quiséssemos dinheiro, esse dinheiro não seria suficiente para a gente, digamos, voar ou comprarmos carros e tudo mais. Que Deus tenha pena de você que não compreenda as profundezas dessas coisas. Deus lhes abençoe. É pelo amor que essas coisas são ditas. A maioria dessas coisas vocês nunca poderão compreender até aquele dia que você vai sair da terra. É quando você vai entender. Há pessoas agora que tentamos ajudar, algumas almas agora estão no inferno. Gostariam de voltar e ter a oportunidade como esta que você tem de sentar e nos escutar. Pessoas que gritaram quando já estavam quase para partir. Por isso, o filho, aquele jovem governante, foi dito: se você não ouvir o que estão lá a pregar na terra, seus irmãos seguirão o mesmo caminho. Queria talvez trazer alguma coisa, não sei se estou, mas tinha o objetivo de começar com a medida da fé. Como cada um de nós foi dado uma certa medida da fé. E talvez poderemos entrar nesta questão na próxima semana, no próximo sábado. Talvez como uma brecha. E ainda vamos continuar. Temos coisas maravilhosas que vão nos ajudar para nos preparar para o arrebatamento. É tarde. Por isso o irmão Branham diz que se o diabo soubesse o dia do arrebatamento, ele ia fazer grande estrago. Ia levantar situações que faria com que as pessoas não tivessem tempo de se concentrar nas suas vidas para se aprontar para o arrebatamento. Expedir tempo a resolver questões que meramente terrenas, que talvez não lhes ajuda para a partida repentina. Talvez para uma pequena ponteca aqui, gostaria de ler nesta mensagem maior testemunha que João. O profeta diz: eu creio que qualquer pessoa que tenha fé na cura, tem a cura. Porque todo dom é operado pela fé. Qualquer dom de Deus é operado pela fé. Isso é correto. Isso é tudo que você pode ter. Fé para querer. Aproximando-se de Deus.
aproximando-se de Deus. Nesta mensagem, rosto pintado de Jezebel, precisamente no parágrafo 6, ele diz aqui: eu disse, há muitas pessoas na terra hoje que se chamam de curandeiros divinos. Talvez estaríamos aqui, curandeiros divinos, estaríamos já a colocar aqui neste sentido os apóstolos, os ditos profetas e todos eles se chamam de curandeiros divinos. E as pessoas vão até eles e eles dizem: oh, eu tenho poder e eu faço isso. Eles dizem: eu tenho poder para curar, eu tenho poder para te abençoar, eu tenho poder para isto, eu tenho poder para aquilo, assim sucessivamente. Queremos tentar esclarecer, tomando aqui as citações do profeta, o arbítrio da era, aquele que foi dado a poder para falar e esclarecer as coisas de uma maneira correta. E as pessoas vão até eles e eles dizem: oh, eu tenho poder e eu faço isso. Mas eu disse, certamente as pessoas são curadas. Eu disse, do mesmo jeito que acontece com uma feiticeira. Me refiro aqui não ao feiticeiro de feitiçar, mas se refere a um curandeiro, porque ele chamou de um curandeiro divino, depois uma feiticeira. Esta feiticeira se refere a um curandeiro ou a uma curandeira. Mas eu disse, certamente as pessoas são curadas. As pessoas vão nesses apóstolos, vão nesses supostos profetas das televisões e tudo mais, e as pessoas são curadas. E eu disse, do mesmo jeito que acontece com uma feiticeira. Mas não é a feiticeira que faz isso. Não é o curandeiro divino, não é o profeta. É a fé do povo pensando que estão se aproximando de Deus através daquela feiticeira ou daquele profeta, daquela feiticeira ou curandeira ou profeta. As pessoas vão aproximando a esses falsos profetas. Você toma as suas doutrinas erradas. E o próprio profeta nem sabe quantos deuses existem. Ele pensa que são 3. O batismo dele está errado. A doutrina dele está errada. E às vezes são esses mulherengos, são esses que vendem água, são esses que fazem isso, fazem aquilo e aquilo mais. E as pessoas vão para lá. E quando vão para lá, às vezes são mesmo curadas. E o irmão Branham está nos esclarecer os porquê e como é que são curadas. E ele diz, as pessoas vão achando que estão se aproximando de Deus através daquela feiticeira. E Deus tem de reconhecer essa fé. Não importa onde ela esteja. Você sabe que isso é verdade. Se a pessoa aproxima-se a um certo profeta e essa pessoa está como que convicta de que estou aproximando a um representante de Deus e tem fé, Deus é obrigado para respeitar a fé daquela pessoa. Independentemente daquilo que o profeta ou o curandeiro, seja lá quem for, é. Mas desde que haja fé por atrás de tudo isso, Deus respeita aquela fé. Estou a citar.
Nesta mensagem veste de segunda mão. Parágrafo 78. Ele diz, mas as pobres pessoas que estão se aproximando, pensam que está se aproximando de Deus. E Deus tem que honrar a fé. Não me importa onde esteja. Deus tem que honrar, respeitar a fé. Não me importa onde aquela fé esteja. Se alguém vai aproximando de uma imagem e no seu coração creio que dentro desta imagem eu estou a contactar a um Deus verdadeiro, Deus tem que honrar a fé daquela pessoa. É um pouco duro, não é? Mas está a ser dito aqui pelo anjo de Deus. Mas as pessoas pensam que estão se aproximando, se achegando, pensam que estão se aproximando de Deus. E Deus tem de orar a fé, não me importa onde esteja. E ela se aproxima de Deus através da feiticeira. Pensam que estão indo até Deus, chegando por esse meio. E Deus tem que orar essa fé. Quantas pessoas que se dizem ou que se chamam de drogadas, vamos dizer que talvez alguém está nos seus negócios, vai atrás dos curandeiros, é dado alguma coisa e é prometido que você vai enriquecer. O que faz aquela pessoa enriquecer não é exatamente o que o curandeiro fez, mas é a fé daquela pessoa que faz as coisas mudar. Ele vai fazer o seu negócio a partir daquele momento com uma fé genuína de que eu fui cozinhado, eu estou preparado. Vai entrar talvez no campo para jogar com aquilo de que eu fui preparado, com toda a fé de que vou marcar, e aquela pessoa marca. Não é o feiticeiro, é a sua fé. Há pessoas que são conhecidas, mesmo nas minas, que tal pessoa tem drogas, ele apanha ouro porque é drogado. Não se trata de droga que produz fé, que produz o produto procurado. É simplesmente a sua fé que faz as coisas operarem. E ele continua dizendo aqui nesta mensagem, queremos ver a Jesus. E ele diz, na França, há um ídolo diante do qual as pessoas passam. E os médicos observam as pessoas passarem. E elas são curadas. Um ídolo. Esse ídolo de madeira ou pedra não os cura. Nem o feiticeiro os cura. Nem o curandeiro divino os cura. Aquelas pessoas pensam que estão se aproximando de Deus. E com base, não em sua salvação, mas em sua fé, Deus tem de honrar essa fé. Está vendo como Deus opera? Alguém vai aproximando-se de uma imagem, seja lá de barro ou de madeira, e crê que estou aproximando a Deus e vai e pede alguma coisa. E aquela pessoa sai com a sua oração respondida. Vai continuar a adorar aquela imagem. E no final da jornada, aquela pessoa será negada. É aquilo que Jesus disse, que virão naquele dia, dirão, fazíamos isto, expulsávamos demônios, fazíamos aquilo e aquilo mais. E ele disse que eu vou repudiar redondamente, dizer que saem daqui porque não vos conheci. Está vendo? Certamente ele faz. É a fé que os cura. Nunca houve homem algum que tem poder para curar. Somente Deus pode curar. E eu digo isso diante do povo
Não há outra cura no mundo senão a cura divina. E ele continua dizendo lá nesta mensagem, testing, sim, testing for life, sede de vida. E ele diz lá em Alsácia, Lorena, França, eles vão até um ídolo de uma mulher morta e são curados. Mas isso não é porque a mulher morta fez isso, é porque o povo pensa que estão se aproximando de Deus através da mulher morta. Está vendo o que está acontecendo aqui? Vou citar mais esta outra. Concerto de Abraão, confirmado. E esses americanos pensam que estão se aproximando de Deus por meio de um curador divino. O africano pensa que está se aproximando através do seu feiticeiro. O africano pensa que está aproximando a Deus. Se eu lembro, na nossa zona, chamavam os antepassados, e os antepassados vinham, e às vezes os antepassados falavam de um criador, e as pessoas pensavam que estamos a aproximar a Deus através dos nossos antepassados, e fazem o que fazem, e às vezes as coisas assim. Eu ainda lembro uma vez, havia uma seca na nossa zona, não estava a chover, só tiveram que fazer seus encantamentos. E eu lembro bem, era um rapaz, fomos no acampamento onde ia se fazer essa bruxaria para que chovesse. Chegou-se ali, fez-se o que devia se fazer, e voltamos ali molhados, e choveu. Está vendo o que é isso? Choveu mesmo naquele dia. Antes de chegarmos em casa já estava a chover. É isso que o irmão Branham está a dizer aqui. O africano também pensa que está a aproximar a Deus através do seu encanto, da sua bruxaria, da sua adoração ancestral. Ele pensa que está aproximando-se de Deus, mas não é exatamente isso. Mas Deus, aquilo acontece por causa da fé que as pessoas têm, pensando que estão aproximando o caminho correto, estão se aproximando de Deus. A fé, amados irmãos, ainda não sabemos quão poderosa ela é. A fé proveniente do coração é poderosa. Estamos aqui a falar a respeito de como Deus pode respeitar a fé de alguém que pensa que está a aproximar-se a Ele através de um ídolo, e Deus respeita aquela fé. Quanto mais se você querer nele de todo o seu coração e aproximar através de vias corretas, e aproximar através da palavra, não através do ídolo, não através de um curandeiro divino, não através de uma curandeira ou uma feiticeira, mas aproximando-se de Deus através da palavra que Ele estabeleceu. Que tudo aquilo que vocês pedirem serão dado. Quem procura encontra. Quem semeia colhe. Quem muito semeia muito colhe. Quem pouco semeia pouco também colhe. Pedi e serei-vos dado. Pedi em abundância para que o vosso gozo se cumpra. E você aproxima a Deus através desta base que Ele estabeleceu. Se é que Ele pode respeitar a fé através de um ídolo, através de uma feiticeira, quanto mais você que aproxima através do sangue do Senhor Jesus Cristo. Amados irmãos, quando uma pessoa crê, pode fazer coisas sem limite. Não tem limite aquilo que Deus pode fazer para uma pessoa que crê.
falávamos a respeito desta irmã que na terça-feira orou, pediu passagem e chegada quarta-feira ela queria ir no serviço, acordou, se preparou, vestiu-se, começou a caminhar sem dinheiro e no instante antes de chegar na paragem viu o dinheiro que ela queria. E eu perguntava, aquele dinheiro saiu de onde? A verdade é de que a fé dela é que colocou o dinheiro ali. Não sei onde estava, se alguém deixou cair, mas a verdade é de que a fé dela colocou o dinheiro ali onde ela ia passar. A sua fé, quando você querer uma fé perfeita e genuína, vai lhe prover tudo como foi dito, que o justo viverá pela fé. A fé genuína vai lhe alimentar. A fé genuína vai lhe dar os dinheiros que você almeja. A fé genuína vai lhe dar igreja que você precisa. A fé genuína vai trazer os crentes que você almeja na sua igreja. A fé genuína vai lhe alimentar, vai lhe vestir, vai lhe abençoar. A fé, se você está à procura de um filho, a fé pode colocar este filho precisamente onde o filho deve estar. Fé não tem limites. Josué podia parar e dizer: sol, detenha-te ali. E o sol parou, não movimentou até que ele terminasse. Com a fé você pode mandar parar doenças, pode mandar parar morte, pode mandar parar tudo que é contrário aos seus programas. E aquilo era contrário aos programas que Josué tinha. Amados irmãos, estamos já a caminhar a passos bem largos. Em breve, a noiva chamada, preparada, lavada pelo sangue, ela vai atingir exatamente esses níveis que nós estamos a tentar dizer aqui. Ela terá a fé do arrebatamento. E é isso que o diabo está a lutar, tentar atrapalhar, e coloca isso, coloca aquilo aí para que essas coisas não tenham chance de serem pregadas. Mas contra tudo e contra todos, nós estaremos aqui a entregar o pau da vida que foi trazido pelo alarido para aqueles cujos nomes se encontram no livro da vida. Ali está. Por isso, o que estou a tentar dizer, amados irmãos, creia nele. Se você sabe como aproximar-se a Deus de uma maneira correta, e você tem fé, não ouvirá você. Se ele pode ouvir alguém que aproxima através de um ídolo, e ele respeita a sua fé, quanto mais a fé genuína, que aproxima-se a Deus através do nome de Jesus Cristo. Como foi dito que quando alguém ora em nome do Senhor Jesus Cristo, embaixo do sangue, é como se fosse que Jesus, ele mesmo, estivesse a orar ao Pai. Quando ele se aproximou o túmulo de Lázaro, como que ele não podia ser ouvido? Você também será ouvido. Você conhece como se aproximar a Deus de uma maneira correta. Tenho que terminar. Que Deus possa nos ajudar para termos a fé pura e genuína e perfeita. Se é que Deus pode respeitar a fé das pessoas que aproxima através dessas coisas que eu acabei de mencionar, Ele não vai respeitar também a sua fé que aproxima através do seu Filho amado?
certamente você será mais respeitado e mais ouvido do que o resto. Ó Pai Celestial, mais um vídeo entra na história. Mas, Senhor, o que está sendo dito não cai como que desaparecendo. Essas coisas poderão nos confrontar em algum desses dias, além da cortina do tempo, do outro lado. Pai, ajuda-nos. Necessitamos da Tua mão forte para nos segurar. Neste momento difícil em que o diabo está como que furioso, como um búfalo ferido, correndo de um lado para outro, acusando, entrando até no mar do esquecimento, onde os nossos pecados foram lançados, e tentar fazer com que cada um deles flutue e coloque isso perante a nossa face. Mas a verdade, nós sabemos que uma vez o pecado confessado cai neste mar do esquecimento para nunca mais ser lembrado por Deus. Ajuda, Senhor, os irmãos espalhados por este Moçambique grande. Senhor, conhece a necessidade de cada um, as lutas de cada um. E as ajude, por favor. Dependemos de Ti, olhamos para Ti. Pelo amor do Teu servo Branham, que foi fiel em Tua casa, fiel em trazer o pão da vida para esta geração, cuja mensagem estamos tentando levar com tudo quando há em nós. Neste momento, Pai, que estamos a ser escarnecidos, é só para cumprir as Escrituras. Dê-nos graça. Dê graça àqueles que ainda são fracos, para que não sejam levados por essas coisas. Dê-nos a fé que necessitamos para encarar as lutas que estão em nossa frente. Obrigado, Senhor, por esta oportunidade. Responda, Senhor, às orações do Teu povo. Conheça as necessidades que eles têm. Como acabamos de citar aqui, que o justo viverá pela fé. Que possam possuir a fé para que lhes alimente. Que a fé traga tudo para eles. Pai, lembramos o punhado de pães e peixes que foram trazidos e abençoados e resolveu o problema de fome que havia. Faça, ó Pai, que onde os seus filhos colocam as suas mãos, pode ser uma coisa pequena, seja abençoada para poder alimentar muita gente. O pouco que nós possuímos, ó Pai, como dizíamos, que tentar tomar uma pequena manta e esticá-la para cobrir os demais. Que assim seja, Senhor, com qualquer coisinha pequena que é colocada em sua frente. Abençoe, ó Deus. Tu és nosso Deus, que nos chamou do mundo incircunciso. Senhor, continue nos abençoando, nos amparando, nos ajudando, nos multiplicando. Pai, nos encomendamos nas Tuas mãos neste instante, em nome do Senhor Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém. Deus lhes abençoe ricamente. Já chegamos ao fim do nosso vídeo. Que a graça do Senhor esteja com cada um de vocês. Talvez dizer que eu lhes amo. Não importa se a vida aqui terminar, pois tudo passa, Jesus nunca vai passar. Como eu almejo um dia me mudar, ir pra uma cidade onde
na paz, o lugar que Jesus foi lá preparar um lar. Como eu almejo um dia me mudar, ir para uma cidade onde irei na paz, um lugar que Jesus foi lá preparar um lar. Posso não ver, mas consigo sentir que há uma terra esperando por mim, uma cidade gloriosa que irei possuir. Muita alegria meu coração vai infundir, aqui eu choro, lá vou sorrir, por ver meu Jesus sorrindo pra mim. Posso não ver, mas consigo sentir que há uma terra esperando por mim, uma cidade gloriosa que irei possuir. Muita alegria meu coração vai infundir, aqui eu choro, lá vou sorrir, por ver meu Jesus sorrindo pra mim. Não importa se a vida aqui terminar, pois tudo passa, Jesus nunca vai passar. Como eu almejo um dia me mudar, ir pra uma cidade onde irei na paz, um lugar que Jesus foi lá preparar um lar. Como eu almejo um dia me mudar, ir pra uma cidade onde irei na paz, um lugar que Jesus foi lá preparar um lar. Posso não ver, mas consigo sentir que há uma terra esperando por mim, uma cidade gloriosa que irei possuir. Muita alegria meu coração vai infundir, aqui eu choro, lá vou sorrir, por ver meu Jesus sorrindo pra mim. Posso não ver, mas consigo sentir que há uma terra esperando por mim, uma cidade gloriosa que irei possuir. Muita alegria meu coração vai infundir, aqui eu choro, lá vou sorrir, por ver meu Jesus sorrindo pra mim.